Imagine ir ao supermercado de manhã e o preço do feijão ser 1, voltar à tarde e ele já ter dobrado. Isso era o Brasil no início dos anos 90. A inflação era um monstro que devorava salários, destruía esperanças e derrubava governos. Muitos tentaram pará-la com planos mirabolantes: confisco de poupança, congelamento de preços. Tudo falhou. Mas em 1994, algo diferente aconteceu. Sem tanques nas ruas, sem o pânico de contas bloqueadas. Uma estratégia silenciosa começou a ser montada nos bastidores. O segredo? Criar uma moeda que não existia no papel, apenas na cabeça das pessoas. E daqui a pouco, você vai entender como essa manobra política salvou a economia brasileira do colapso total. Mas antes, vamos conhecer o nosso patrocinador. ESCA Esco Digitalização. Você tem fitas VHS, Mini DV, RAI 8, DVDs, fotos antigas e quer transformar isso em memória digital com qualidade profissional? Escaneia o QR Code aqui ao lado e atendimento em todo o Brasil. Estamos em 1993. O Brasil vivia uma crise de confiança sem precedentes. A inflação chegava a 2.000% ao ano. Era impossível planejar o amanhã. O governo de Itamar Franco precisava de uma solução definitiva. Caso contrário, o país se tornaria ingovernável. O cenário era de terra arrasada. Itamar Franco toma uma decisão crucial. Chama Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda. Mas FH, você não era economista, era sociólogo. A estratégia política aqui foi clara. Ele precisava de alguém que soubesse dialogar com o Congresso e não apenas com os números. FHC montou uma equipe de cérebros de elite e eles sabiam que o problema não era apenas técnico, era psicológico. Em vez de trocar a moeda de uma vez, eles criaram a URV, Unidade Real de Valor. Ela não era uma nota que você pegava na mão, era um índice. Os preços eram marcados em cruzeiros, mas fixados em URV. Enquanto o cruzeiro derretia todos os dias, a URV ficava estável. As pessoas começaram a confiar no valor da URV. Foi um treinamento coletivo. A grande sacada política foi a transparência. Diferente dos planos anteriores, que eram anunciados de surpresa, o plano real foi explicado passo a passo. A população sabia o que ia acontecer. O mercado sabia o que ia acontecer. Isso desarmou a resistência e evitou o desabastecimento nos mercados. No dia 1º de julho de 1994, o Cruzeiro Real morreu. E o Real nasceu. Como as pessoas já estavam acostumadas com a URV, não houve choque. Os preços pararam de subir loucamente. O monstro da inflação tinha sido domado por uma engenharia política de bastidor. Mas nem tudo foram flores. Houve muita resistência. Partidos de oposição criticaram o plano ferozmente. Diziam que era uma manobra eleitoreira. O governo teve que negociar cada vírgula no Congresso. O capital político foi gasto para garantir a estabilidade. O sucesso do plano não foi apenas a moeda, foi o controle de gastos que veio depois. O real deu ao Brasil algo que ele não tinha há décadas: previsibilidade. E isso mudou o tabuleiro político para sempre, levando o FHC à presidência no primeiro turno. O Plano Real provou que economia e política são inseparáveis. Ele tirou milhões de pessoas da linha da pobreza, apenas permitindo que o dinheiro delas valesse a mesma coisa amanhã. Foi a maior vitória da estratégia brasileira moderna. A história do real revela como decisões tomadas nos bastidores com a dosagem certa de técnica e articulação política podem mudar a vida de uma nação inteira, sem mágica, apenas com o uso inteligente do poder e da comunicação. Se você quer entender os bastidores da geopolítica, das estratégias invisíveis e das disputas de poder que moldam o mundo, inscreva-se no canal, porque aqui a gente revela aquilo que raramente aparece nos livros de história: segredos políticos, campanhas que conquistam. Se você quer entender os bastidores da geopolítica, das estratégias invisíveis e das disputas de poder que moldam o mundo, inscreva-se no canal, porque aqui a gente revela aquilo que raramente aparece nos livros de história: segredos políticos,
campanhas que conquistam. Este episódio é uma produção da Segredos Políticos, consultoria especializada em comunicação estratégica para gestores públicos e candidatos. Transformamos informação em influência e ajudamos quem governa a comunicar com clareza, inteligência e credibilidade. A política pode ser mais inteligente, e nós podemos te ajudar a provar isso.